Quando a camareira adormeceu na poltrona daquela suíte luxuosa, jamais imaginou que estava prestes a viver a maior transformação de sua vida. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O despertador do celular tocou, mas Ana já estava acordada há pelo menos 1 hora. Seus olhos vermelhos e inchados denunciavam a noite mal dormida no hospital, acompanhando sua mãe durante mais uma crise de pressão alta. Ela se levantou da cadeira desconfortável da sala de espera, onde havia cochilado por algumas horas. Sua mãe, Dona Carmen, finalmente estava estável e dormindo em paz. Ana beijou sua testa suavemente e sussurrou: "Vou trabalhar, mãe. A enfermeira disse que a senhora está bem. Volto assim que terminar o turno." O trajeto de ônibus até o Grand Palace Hotel durava 40 minutos. Ana apoiou a cabeça no vidro embaçado pela madrugada fria e observou a cidade ainda adormecida. Suas pálpebras pesavam, mas ela não podia se dar ao luxo de faltar ao trabalho. Como camareira do hotel mais luxuoso da cidade, ela sabia que qualquer deslize poderia custar seu emprego. O Grand Palace Hotel era um edifício imponente de 15 andares, com fachada de mármore e detalhes dourados que reluziam sob a luz dos postes. Ana sempre sentia um misto de admiração e intimidação ao passar pela porta principal. Ela pertencia ao mundo dos fundos, dos corredores de serviço e das escadas menos nobres. "Bom dia, Ana", cumprimentou Mariana, a supervisora de limpeza, notando o cansaço estampado no rosto da jovem. "Tudo bem?" "Bom dia, Mariana. Só uma noite difícil, mas estou bem." Ana forçou um sorriso enquanto vestia o uniforme azul marinho com detalhes brancos. "Você tem a suíte presidencial hoje. Hóspede chega só às 3 da tarde, então pode fazer com calma." Mariana entregou o cartão de acesso e a lista de tarefas. Ana suspirou aliviada. A suíte presidencial era seu setor favorito, ampla, luxuosa e geralmente ocupada por pessoas educadas que deixavam poucos vestígios de bagunça. Além disso, ter a manhã toda para trabalhar sem pressa era um alívio após a noite turbulenta. Ela pegou o carrinho de limpeza e subiu até o 14º andar. O corredor era silencioso, forrado por um tapete felpudo que abafava seus passos. Ana abriu a porta da suíte 1401 e foi recebida pelo aroma suave de lavanda do aromatizador automático. A suíte era deslumbrante. Uma sala ampla com vista panorâmica da cidade, mobília clássica em tons de creme e dourado, e detalhes que gritavam sofisticação. Ana começou seu trabalho metodicamente, como sempre fazia. Primeiro o banheiro, depois o quarto, por fim, a sala. Mas naquela manhã, algo era diferente. O cansaço acumulado das últimas semanas, somado à noite insone no hospital, pesava sobre ela como um cobertor de chumbo. Enquanto aspirava o tapete da sala, Ana sentiu as pernas bambas. "Só vou sentar 1 minutinho", pensou, dirigindo-se à poltrona de veludo bege próxima à janela. A poltrona era incrivelmente confortável. Ana fechou os olhos por um instante, apenas para descansá-los, e foi envolvida por um sono profundo e reparador. Sua respiração se tornou lenta e serena, e pela primeira vez em dias, seus músculos relaxaram completamente. Ela não ouviu o elevador chegando ao andar. Não ouviu as vozes no corredor. Não ouviu a chave eletrônica sendo passada na fechadura. Marcos Fontes entrou na suíte carregando uma pasta de couro e falando ao celular. "Cancelei a reunião das 2. Preciso de algumas horas para revisar os contratos antes da apresentação." Sua voz era firme, mas cansada. Aos 32 anos, Marcos havia construído um império no ramo da tecnologia, mas o sucesso havia custado caro. Relacionamentos desfeitos, noites mal dormidas e uma sensação constante de vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Ele desligou o telefone e foi quando a viu. Ana estava sentada na poltrona, cabeça levemente inclinada para o lado, cabelos castanhos escapando do coque que mantinha para trabalhar. Seus cílios longos projetavam sombras delicadas sobre as bochechas rosadas pelo sono. Havia algo de puro e sereno em sua expressão, algo que Marcos não via há muito tempo no mundo em que vivia. Por um momento,
Ele ficou imóvel, observando aquela cena inesperada. Não sentia raiva pela invasão de privacidade, nem incômodo pela presença dela ali. Pelo contrário, uma sensação estranha e calorosa tomou conta de seu peito. Ana respirava calmamente, e Marcos notou as mãos delicadas repousando no colo, ainda com as marcas das luvas de borracha que usava para limpar. Havia algo de vulnerável nela, mas também de forte, como se mesmo dormindo, carregasse o peso de responsabilidades que não deveria ser dela. Marcos se aproximou devagar, cuidando para não fazer barulho. Notou o carrinho de limpeza no canto da sala, os produtos organizados com precisão militar. Percebeu o cuidado com que ela havia deixado tudo impecável antes de se permitir aquele momento de descanso. Ele se sentou silenciosamente no sofá, em frente à poltrona, simplesmente observando. Havia anos que não se permitia parar para contemplar algo belo, sem pensar em lucro ou estratégias. Ana dormia como uma criança, confiante e desprotegida, e isso despertou nele um instinto protetor que não sabia que possuía. Os minutos passaram. Marcos cancelou mentalmente todas as ligações que deveria fazer, todos os e-mails que deveria responder. Naquele momento, nada parecia mais importante do que preservar a paz daquela cena. Foi Ana quem despertou primeiro. Seus olhos se abriram lentamente, ainda embaçados pelo sono. Por alguns segundos, ela não conseguiu processar onde estava. Então, viu Marcos. Ele estava sentado à sua frente não com cara de irritação ou impaciência, mas com um olhar gentil que ela não conseguiu decifrar. Ana saltou da poltrona como se tivesse levado um choque elétrico. Senhor, eu sinto muito. Não era para estar aqui, Suas palavras tropeçavam umas nas outras enquanto ela tentava se recompor. Calma, Marcos disse suavemente, levantando uma das mãos. Não há problema algum. Mas eu estava dormindo na sua suíte. Isso é inaceitável. Ana sentia o rosto queimar de vergonha. Por favor, não me denuncie. Eu preciso deste trabalho. Marcos se levantou devagar, mantendo a distância para não intimidá-la mais. Você parecia cansada. Longa noite de trabalho? Ana piscou, surpresa com a gentileza na voz dele. Minha mãe, ela passou mal ontem à noite. Ficamos no hospital até de manhã. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar se deveria compartilhar informações pessoais. Ela está bem agora? Marcos perguntou, e Ana percebeu que a preocupação em sua voz era genuína. Está sim, senhor. Pressão alta, mas já controlaram. Ana começou a empurrar o carrinho em direção à porta. Vou terminar a limpeza e sair imediatamente. A limpeza já está perfeita. Marcos observou ao redor. Você fez um trabalho impecável. Ana parou na porta e o olhou por sobre o ombro. Havia algo diferente naquele homem. Ela havia limpado quartos de muitos hóspedes ricos, e a maioria a tratava como mobília, ignorando completamente sua presença ou falando como se ela fosse invisível. Mas Marcos a olhava nos olhos quando falava, como se ela fosse uma pessoa que merecia atenção e respeito. Obrigada, senhor, ela disse baixinho. Marcos, ele corrigiu. Meu nome é Marcos Fontes. Ana, ela respondeu instintivamente, depois corou por ter se apresentado sem ser solicitada. Ana, ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava. Que nome bonito. Ana abaixou o olhar, ainda envergonhada, e saiu da suíte rapidamente. Mas enquanto esperava o elevador, não conseguiu tirar da cabeça a imagem dos olhos castanhos de Marcos, nem a sensação estranha de que aquele encontro havia sido diferente de qualquer outro. Do outro lado da porta, Marcos permaneceu parado por longos minutos, olhando para a poltrona onde Ana havia dormido. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que algo verdadeiro e inesperado havia cruzado seu caminho. E pelo resto daquela tarde, enquanto trabalhava em seus contratos milionários, uma parte de sua mente continuou pensando na camareira de olhos cansados que havia encontrado, dormindo em sua poltrona, e na sensação de paz que ela havia trazido para sua vida, agitada mesmo que por alguns poucos minutos. Ana, por sua vez, terminou seu turno em um estado de confusão emocional que não conseguia explicar.
Havia algo na voz gentil de Marcos, na maneira como ele disse seu nome, que ficou ecoando em sua mente durante todo o caminho de volta ao hospital. Ela não fazia ideia de que aquele encontro casual mudaria completamente o rumo de suas vidas. Na manhã seguinte, Ana chegou ao hotel com uma mistura de expectativa e nervosismo que ela mesma não conseguia compreender. Havia passado a noite pensando no encontro na suíte, na gentileza inesperada de Marcos e na sensação estranha de que algo havia mudado dentro dela. A suíte presidencial de novo hoje, informou Mariana, entregando o cartão de acesso. O hóspede estendeu a estadia por mais uma semana. Ana sentiu o coração acelerar. Uma parte dela esperava encontrá-lo novamente, enquanto outra parte torcia para que ele estivesse fora, em alguma reunião importante. Ela subiu até o 14º andar e parou em frente à porta da suíte 1401. Respirou fundo antes de bater delicadamente. Entre, veio a voz familiar do outro lado. Ana abriu a porta e encontrou Marcos sentado à mesa de jantar da suíte, com papéis espalhados à sua frente e um laptop aberto. Ele vestia uma camisa branca de manga comprida, com as mangas dobradas até os cotovelos e calça social escura. Havia algo menos formal em sua postura, mais acessível. "Bom dia, Ana", ele disse, erguendo os olhos dos documentos com um sorriso discreto. "Bom dia, Sr. Marcos", ela respondeu, surpresa que ele lembrasse seu nome. "Posso começar a limpeza?" "Claro, mas não precisa se apressar. Vou estar aqui trabalhando a manhã toda." Ele gesticulou para os papéis. "E pode me chamar apenas de Marcos." Ana começou seu trabalho, mas sentia-se diferente com ele ali. Não desconfortável apenas, consciente de sua presença de uma forma que nunca havia experimentado com outros hóspedes. Enquanto organizava o quarto, ela ouvia o som ritmado das teclas do laptop e, ocasionalmente, Marcos atendendo ligações em um tom profissional e decidido. Sua voz mudava completamente quando falava de negócios, tornava-se mais firme e autoritária, mas quando se dirigia a ela, voltava a ser gentil e calorosa. "Ana", ele a chamou quando ela passou pela sala com as toalhas limpas. "Sim, senhor." "Como está sua mãe?" A pergunta a pegou desprevenida. Ana parou e o olhou, vendo genuína preocupação em seus olhos. "Está melhor, obrigada por perguntar. Ainda no hospital, mas estável." "Que bom." Marcos fechou o laptop e se recostou na cadeira. "Há quanto tempo você trabalha aqui no hotel?" 2 anos, Ana respondeu, sem saber bem por que ele estava interessado em sua vida. "Gosta do trabalho?" Ana hesitou. Era uma pergunta estranha vinda de um hóspede, mas havia algo na maneira como Marcos perguntava que a fazia querer responder honestamente. "É um trabalho digno", ela disse diplomaticamente, "e preciso dele." Marcos assentiu, como se entendesse perfeitamente o peso por trás daquela resposta simples. "Você já pensou em fazer algum curso? Estudar outra área?" Ana sentiu uma pontada de constrangimento. Será que ele achava que ela não tinha ambições além de limpar quartos? "Eu terminei o ensino médio", disse, levantando o queixo com orgulho. "E já pensei em fazer faculdade, mas as circunstâncias não permitiram. Que curso você gostaria de fazer?" A pergunta saiu de forma tão natural que Ana se viu respondendo antes de pensar. "Administração, talvez. Sempre gostei de organizar coisas, resolver problemas." Ela parou corando. "Desculpe, Sr. Marcos. Não devia estar falando de minha vida pessoal durante o trabalho." "Por que não?" Ele se levantou e caminhou até a janela. Conversas interessantes tornam o dia menos monótono. Ana não sabia o que dizer. Aquilo estava muito longe do protocolo normal entre hóspede e funcionária. "Posso perguntar uma coisa?" ela disse impulsivamente. Marcos se virou, surpreso mas curioso. "Claro. O que o senhor faz?" "Profissionalmente, digo." "Eu desenvolvo softwares", ele disse simplesmente. "Programas que ajudam empresas a funcionarem melhor." "Deve ser interessante", Ana disse, genuinamente impressionada. "Às vezes. Outras vezes é só muita pressão e responsabilidade." Marcos caminhou de volta para a mesa. "E você? Além de trabalhar aqui, faz mais alguma coisa?" "Cuido da minha mãe",
Ana respondeu automaticamente, depois percebeu como isso soou. Quero dizer, quando não estou trabalhando, passo tempo com ela. Vemos filmes juntas, converso sobre meu dia. Ela deve ter orgulho de você. Ana sentiu os olhos marejarem de forma inesperada. Há quanto tempo ninguém dizia algo assim sobre sua vida, sobre suas escolhas? Eu espero que sim, disse baixinho. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Marcos voltou ao laptop, mas Ana notou que ele a observava discretamente enquanto ela continuava o trabalho. Quando terminou a limpeza, Ana organizou o carrinho para sair. Ana, Marcos a chamou novamente. Sim, obrigado pela conversa. Foi refrescante. Ana sorriu timidamente. De nada, Sr. Marcos. Depois que ela saiu, Marcos ficou olhando para a porta por longos minutos. Havia algo em Ana que o intrigava profundamente. Não era apenas sua beleza natural, ou a gentileza em seus gestos, era a forma como ela falava, com honestidade simples e direta. Em seu mundo de negócios, todos tinham segundas intenções. Todos queriam algo dele. Mas Ana era diferente. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina inesperada. Marcos sempre arranjava uma desculpa para estar na suíte durante a manhã, quando Ana fazia a limpeza. Às vezes fingia estar trabalhando. Outras vezes, inventava que esquecera algum documento importante. As conversas foram ficando mais naturais. Marcos descobriu que Ana tinha um senso de humor sutil e inteligente. Ela contava histórias engraçadas sobre situações no hotel, sempre sem mencionar nomes ou quebrar a discrição profissional. Ana descobriu que Marcos, apesar de toda sua riqueza e sucesso, tinha momentos de incerteza e solidão que ele raramente mostrava para alguém. Você tem família? Ana perguntou numa quarta-feira, enquanto dobrava as toalhas. Tenho pais, mas moramos longe uns dos outros, fisicamente e em outros aspectos também. Marcos disse, mexendo distraidamente nos papéis. Isso deve ser difícil. Eles nunca entenderam minhas escolhas profissionais. Acham que trabalho demais, que deveria ter me casado e dado netos para eles. Ele sorriu tristemente. E talvez tenham razão. O senhor nunca foi casado? Noivo uma vez. Mas ela, digamos que ela estava mais interessada no que eu podia oferecer do que em quem eu realmente era. Ana parou de dobrar as toalhas e o olhou. Sinto muito. Não sinta. Foi melhor descobrir antes do casamento. Marcos se levantou e caminhou até a janela. E você? Tem namorado? Ana balançou a cabeça. Não sobra tempo para relacionamentos. E além disso, ela hesitou. Além disso? Além disso, é difícil encontrar alguém que entenda que minha prioridade sempre será minha mãe. Pelo menos por enquanto. Marcos se virou para ela e Ana viu algo novo em seus olhos. Admiração, respeito. Isso não é um defeito, Ana. É uma qualidade rara. Ana sentiu o rosto esquentar. Havia algo na intensidade do olhar dele que a deixava nervosa e, ao mesmo tempo, estranhamente feliz. Na sexta-feira daquela semana, Marcos estava terminando uma ligação quando Ana chegou. Sim, eu entendo a urgência, mas não vou conseguir estar aí antes da próxima terça, ele dizia ao telefone, caminhando de um lado para outro da sala. Vou estender minha estadia aqui mais alguns dias. Ana fingiu não estar ouvindo, mas não pôde evitar um sorriso pequeno. Mais alguns dias significavam mais algumas manhãs de conversas, e ela estava começando a perceber que aguardava esses momentos com uma ansiedade que não conseguia explicar. Problemas no trabalho? Ela perguntou depois que ele desligou. Sempre tem problema no trabalho, Marcos suspirou. Mas dessa vez não estou com tanta pressa para resolvê-los. Por quê? Marcos a olhou nos olhos. Porque encontrei algo interessante aqui que não quero deixar para trás tão cedo. Ana sentiu o coração acelerar. Havia um subtexto naquelas palavras que ela não sabia se estava interpretando corretamente. O que seria? Perguntou, tentando manter a voz casual. Conversas genuínas com pessoas genuínas, ele respondeu. É mais raro do que você imagina. Naquele momento, Ana compreendeu que algo estava mudando entre eles. Não era mais apenas cortesia entre hóspede e funcionária.
Havia uma conexão se formando, delicada como um fio de seda, mas real. E pela primeira vez em sua vida, Ana se perguntou se era possível que alguém como Marcos Fontes pudesse se interessar genuinamente por alguém como ela. A resposta para essa pergunta viria muito em breve, de uma forma que nem ela, nem Marcos esperavam. A segunda semana da estadia de Marcos trouxe mudanças sutis, mas perceptíveis, para qualquer um que soubesse observar. Hannah chegava ao hotel com um cuidado extra na aparência, sempre certificando-se de que seu uniforme estivesse impecável e seu cabelo perfeitamente arrumado. Marcos, por sua vez, cancelava reuniões matinais com uma frequência que começava a intrigar seus assistentes. Foi Carla, a camareira do 12º andar, quem primeiro notou. "A Ana anda diferente, não acham?" comentou durante o café da manhã dos funcionários. "Mais radiante." "É mesmo", concordou Juliana, da recepção. "E vocês repararam que o hóspede da suíte presidencial sempre está no quarto quando ela vai fazer a limpeza?" "Que insinuação é essa?" Ana sentiu o rosto corar quando entrou na copa dos funcionários e ouviu o final da conversa. "Nenhuma insinuação, Ana", Carla disse rapidamente. "Só achamos estranho. A maioria dos executivos fica o dia todo fora do hotel." Ana serviu seu café em silêncio, mas sentia os olhares curiosos das colegas. Ela mesma não sabia como explicar o que estava acontecendo. As conversas com Marcos haviam se tornado o ponto alto de seus dias, e ela se pegava pensando nele durante as horas vagas. Naquela manhã, quando chegou à suíte 1401, encontrou Marcos no telefone falando em inglês com alguém que claramente estava em outro fuso horário. "Yes, I understand the market conditions, but I need more time to analyze the proposal", dizia ele, gesticulando mesmo que a pessoa do outro lado não pudesse vê-lo. "Give me until next Monday." Ana começou seu trabalho silenciosamente, mas não pôde evitar ficar impressionada com a fluência dele no idioma. Havia uma autoridade natural em sua voz que evidenciava anos de experiência em negócios internacionais. Quando desligou, Marcos parecia tenso. "Tudo bem?" Ana perguntou impulsivamente, depois se arrependeu da familiaridade. "Só os desafios usuais de dirigir uma empresa." Ele massageou as têmporas. "Às vezes, tenho que tomar decisões que afetam centenas de empregos. A responsabilidade é pesada." Ana parou de arrumar a cama e o olhou. "Deve ser mesmo. Nunca pensei nisso dessa forma." "Como assim?" "Quando vejo pessoas bem-sucedidas como o senhor, sempre imagino que suas vidas são fáceis. Mas não são, né? São apenas diferentes tipos de problemas." Marcos a observou com uma expressão que Ana não conseguiu decifrar. "Exatamente. Problemas diferentes, mas problemas mesmo assim." Ele se levantou da cadeira. "E os seus? Como anda sua mãe?" "Melhor. Os médicos disseram que pode ter alta amanhã se continuar estável." "Que alívio, não?" Ana sorriu e Marcos notou como seu rosto inteiro se iluminava quando ela sorria genuinamente. "É um alívio enorme. Obrigada por perguntar." Eles ficaram se olhando por um momento que durou mais do que deveria. Ana foi a primeira a desviar o olhar, voltando ao trabalho com as bochechas coradas. "Hannah", Marcos disse suavemente. "Sim. Você gostaria de tomar um café comigo? Quero dizer, um café de verdade. Há uma cafeteria muito boa aqui perto." Ana parou completamente o que estava fazendo. Seu coração disparou. "Eu não posso. Estou trabalhando." E ela gesticulou vagamente para o uniforme. "Depois do seu turno, então?" Ana o encarou, procurando sinais de que aquilo era algum tipo de brincadeira ou teste. Mas os olhos dele eram sinceros, quase vulneráveis. "Por que o senhor está me convidando?" perguntou baixinho. "Porque gosto de conversar com você." Marcos respondeu com simplicidade. "E porque gostaria de conhecê-la melhor longe do protocolo profissional." Ana sentiu uma onda de pânico misturada com excitação. Aquilo estava acontecendo rápido demais, era intenso demais. "Eu preciso pensar", disse finalmente. "Claro." Marcos sorriu compreensivamente. "Sem pressão. Mas a oferta fica de pé." O restante da manhã passou em um silêncio carregado de tensão.
Ana terminava suas tarefas mecanicamente, enquanto sua mente processava o convite. Parte dela queria aceitar desesperadamente. Outra parte sussurrava advertências sobre diferenças sociais, sobre o que as pessoas diriam, sobre como aquilo poderia terminar mal. Quando saiu da suíte, Ana não deu uma resposta definitiva. Mas Marcos viu nos olhos dela que a semente estava plantada. No andar de baixo, a movimentação do hotel seguia normalmente, mas Ana não percebeu que Beatriz, da supervisão geral, havia notado o tempo que ela estava gastando na suíte presidencial. Mariana, Beatriz chamou a supervisora de limpeza no final da tarde. A Ana está demorando muito na suíte do 14º andar. Algum problema? Não que eu saiba, Mariana respondeu, mas franziu a testa. Vou conversar com ela. Faça isso e fique de olho. Hóspedes importantes não gostam quando os funcionários se tornam inconvenientes. Mariana assentiu, mas algo na entonação de Beatriz a deixou desconfortável. Havia uma insinuação ali que ela preferiu não explorar. No dia seguinte, sábado, Ana chegou ao hotel com a resposta na ponta da língua. Havia passado a noite acordada, pensando, repensando, imaginando cenários. Sua mãe havia recebido alta e estava bem, o que tirou um peso enorme de seus ombros. Talvez fosse hora de fazer algo só para si mesma, por uma vez. Mas quando chegou à suíte, encontrou-a vazia. Mariana a esperava no corredor. Ana, preciso falar com você. Claro. O hóspede saiu? Saiu cedo para uma reunião. Mas não é sobre isso. Mariana baixou a voz. Estão comentando que você está se demorando muito aqui em cima. Fazendo mais do que deveria. Ana sentiu o sangue gelar. Como assim? Você sabe como é. Hóspede rico, funcionária jovem e bonita. As pessoas começam a inventar coisas. Mariana a olhou com preocupação genuína. Não estou dizendo que é verdade, mas você precisa ter cuidado. Sua reputação e seu emprego podem estar em risco. Ana apoiou-se na parede, sentindo-se tonta. Eu só faço meu trabalho, Mariana. Converso educadamente quando ele puxa assunto, mas nada mais. Eu acredito em você. Mariana tocou seu braço gentilmente. Mas você conhece este lugar. Fofoca voa mais rápido que verdade. Naquela tarde, quando Marcos retornou, encontrou Ana terminando a limpeza rapidamente, sem a conversa casual dos últimos dias. Alguma coisa errada? Perguntou, notando a mudança imediata em seu comportamento. Não, senhor. Só estou terminando. Ana evitou olhar diretamente para ele. Ana, olhe para mim. A voz dele era gentil, mas firme. Ela ergueu os olhos relutantemente. O que aconteceu? Nada. Só acho melhor mantermos uma relação mais profissional. As palavras saíram atropeladas. Marcos franziu a testa. Alguém disse alguma coisa para você? Ana não respondeu, mas sua expressão confirmou a suspeita dele. O que disseram? Que estão comentando sobre nós. Ana sussurrou. Que passa o tempo demais aqui que... Ela não conseguiu terminar a frase. Marcos sentiu uma onda de raiva. Não dela, mas da situação. Conhecia bem esse tipo de fofoca maldosa. Havia visto carreiras sendo destruídas por especulações infundadas. Ana, me escute. Ele se aproximou, mas manteve distância respeitosa. O que há entre nós são apenas conversas entre dois adultos. Conversas que eu valorizo muito. Não há nada de errado nisso. Mas as pessoas não veem dessa forma. Ana terminou de guardar os produtos de limpeza. E eu preciso deste emprego. Você tem razão, Marcos disse após um momento de silêncio. Você tem razão. E eu fui egoísta por não pensar nas consequências para você. Ana o olhou surpresa. Esperava que ele ficasse irritado ou desistisse da amizade que estava se formando. Não foi egoísmo, disse baixinho. Eu também gostava das nossas conversas. Gostava? Gosto, ela corrigiu corando. Mas talvez seja melhor. Não, Marcos interrompeu. Não é melhor. Não vou deixar que falatórios destruam algo que é genuíno e bom. Ana sentiu o coração acelerar. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que se eles querem ter algo para falar, que seja sobre algo real. Marcos deu um passo em direção a ela. Ana, você aceitaria jantar comigo?
Longe daqui, onde podemos conversar sem protocolos ou olhares julgadores. Ana ficou sem respiração por um momento. Aquilo era exatamente o oposto do que deveria fazer, considerando a conversa com Mariana. Eu não posso, disse, mas sua voz carecia de convicção. Pode sim. Marcos sorriu pela primeira vez naquele dia. A pergunta é, você quer? Ana o olhou nos olhos e viu algo que a fez esquecer momentaneamente de todos os medos e inseguranças. Viu um interesse genuíno, um carinho que parecia real demais para ser ignorado. Eu quero, sussurrou. Então está decidido. Amanhã às 7 da noite. Há um restaurante a 2 quadras daqui, discreto e aconchegante. Você conhece o bistrô da esquina? Ana assentiu, ainda não acreditando no que estava concordando em fazer. E Ana? Marcos disse quando ela já estava na porta. Sim? Não se preocupe com o que os outros pensam. A única opinião que importa é a sua, e talvez um pouco a minha também. Ana saiu da suíte com o coração batendo descompassado. Do outro lado do corredor, atrás de uma porta entreaberta, Carla havia ouvido toda a conversa. E assim, sem que Ana ou Marcos soubessem, o primeiro passo em direção a uma tempestade muito maior já havia sido dado. Ana passou o domingo inteiro em um estado de nervosismo que oscilava entre euforia e pânico. Pela manhã, enquanto preparava o almoço para sua mãe, mudou de ideia pelo menos 5 vezes sobre ir ou não ao encontro. Filha, você está diferente hoje, observou Dona Carmen, sentada na poltrona da pequena sala. Parece que engoliu um passarinho. Estou bem, mãe, Ana respondeu, mexendo o feijão com mais força do que necessário. Ana Cristina, eu te conheço desde que você nasceu. O que está acontecendo? Ana parou de cozinhar e se virou para a mãe. Dona Carmen tinha cabelos grisalhos sempre bem penteados e olhos escuros, que pareciam enxergar além das palavras. Alguém me convidou para jantar, Ana disse finalmente. Ah, Dona Carmen sorriu. E é alguém especial? Eu acho que sim. Ana se sentou na cadeira ao lado da mãe. Mas é complicado, mãe. Amor sempre é complicado, filha. A questão é se vale a pena a complicação. Ana contou sobre Marcos, omitindo apenas o fato de ele ser milionário e hóspede do hotel. Disse que havia conhecido um homem gentil e interessante, mas que tinham situações sociais diferentes. Ele te trata bem? Perguntou Dona Carmen. Trata, com muito respeito. Te faz sorrir? Ana não conseguiu esconder o sorriso que se formou automaticamente. Faz. Então vai, menina. A vida é muito curta para deixarmos as oportunidades passarem por medo. Às 6 da tarde, Ana estava em seu pequeno quarto, olhando para as poucas roupas que possuía. Nada parecia adequado para um jantar com Marcos. Ela não tinha ideia de como as pessoas se vestiam em restaurantes caros. Optou por um vestido verde simples, o mesmo que usava para ir à missa aos domingos, e uma sandália baixa preta. Prendeu o cabelo em um coque baixo e passou um pouco de batom rosa claro que havia ganhado da mãe no último aniversário. O bistrô da esquina ficava em uma rua tranquila, com mesinhas na calçada e luzes amareladas que criavam uma atmosfera acolhedora. Ana chegou pontualmente às 7, mas ficou parada do outro lado da rua, observando o movimento. Marcos já estava lá, sentado em uma mesa próxima à janela, olhando o celular. Vestia uma camisa azul clara e calça jeans escura, mais casual do que ela jamais o havia visto. Quando ergueu os olhos e a viu através do vidro, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ana respirou fundo e atravessou a rua. Você veio? Marcos se levantou quando ela se aproximou da mesa. Vim, Ana respondeu ainda nervosa. Desculpe se estou inadequada. Não tenho muita experiência com... Você está linda. Marcos interrompeu, afastando a cadeira para ela se sentar. E muito adequada. O restaurante tinha um ambiente intimista, com velas nas mesas e música suave ao fundo. Ana se sentiu um pouco fora de lugar inicialmente, mas a naturalidade de Marcos a ajudou a relaxar. É bonito aqui, ela comentou, olhando ao redor. Venho aqui sempre que estou na cidade. A comida é excelente e o ambiente é... tranquilo. Marcos serviu água nos 2 copos.
sem pressão, sem pressa. O garçom se aproximou com os cardápios. Ana abriu o seu e sentiu um pequeno choque ao ver os preços. Uma entrada custava o equivalente a um dia inteiro de seu salário. Pode pedir qualquer coisa, Marcos disse baixinho, como se adivinhasse sua preocupação. Por favor. Eu não sei bem o que são algumas dessas coisas. Ana admitiu corando. Que tal se eu pedir para nós dois? Conheço bem o cardápio. Ana assentiu, aliviada. Marcos pediu uma entrada de bruschetas, prato principal de salmão grelhado com risoto de fungo para ele e filé de peixe com legumes para ela, além de uma garrafa de vinho branco. O vinho? Ana começou. Não bebe? Não muito, só em ocasiões especiais. Esta é uma ocasião especial. Marcos sorriu. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio se instalou por alguns momentos. Ana brincava nervosamente com o guardanapo. Está arrependida de ter vindo? Marcos perguntou gentilmente. Não. Ana ergueu os olhos para ele. Só nervosa. Isto é muito diferente do meu mundo. E qual é o seu mundo? Ana hesitou, depois decidiu ser honesta. Pequeno, simples. Acordar cedo, trabalhar, cuidar da minha mãe, assistir televisão à noite, dormir. Fim de semana é lavar roupa e limpar a casa. Parece peaceful, Marcos disse. Tranquilo. É. Mas às vezes... Ela parou. Às vezes me pergunto como seria ter mais. Mais experiências, mais lugares para conhecer, mais... possibilidades. Marcos se inclinou ligeiramente para a frente. E o que te impede? A realidade. Ana sorriu tristemente. Dinheiro, responsabilidades, medo de sair da zona de conforto. O medo eu entendo. Quanto ao resto, talvez haja formas de contornar. As bruschetas chegaram e Ana experimentou pela primeira vez pão italiano com tomate seco e manjericão fresco. O sabor era completamente diferente de qualquer coisa que já havia provado. Está gostando? Marcos perguntou. Está delicioso, Ana disse, surpresa consigo mesma. Nunca comi nada assim. E eu nunca conversei com alguém que aprecia coisas simples como você, Marcos respondeu. Meus amigos, meus colegas, todos estão sempre correndo atrás de algo maior, mais caro, mais impressionante. Você encontra beleza no que tem. Não é uma escolha. Ana riu baixinho. É necessidade. Talvez tenha começado como necessidade, mas se tornou uma qualidade rara. O vinho chegou e Marcos serviu uma pequena quantidade no copo de Ana. Experimente devagar, ele orientou. Ana provou e fez uma careta involuntária, fazendo Marcos rir. Não gostou? É diferente, meio amargo. É um gosto que se adquire com o tempo, como muitas coisas boas na vida. Conforme a noite avançava, Ana foi se sentindo mais à vontade. Marcos tinha o dom de fazer perguntas que a encorajavam a falar sobre si mesma, sobre seus sonhos esquecidos, suas pequenas alegrias diárias. Você sempre quis trabalhar com tecnologia? Ana perguntou quando os pratos principais chegaram. Na verdade, não. Quando criança queria ser professor, Marcos cortou um pedaço do salmão. Achava fascinante a ideia de ensinar pessoas a descobrirem coisas novas. O que mudou? A vida, suponho. As circunstâncias me levaram para a área de negócios e descobri que tinha talento para isso. Mas às vezes me pergunto como seria minha vida se tivesse seguido o sonho original. Ainda pode, não pode. Quero dizer, ensinar? Marcos parou de comer e a olhou. Sabe de uma coisa? Nunca ninguém me disse isso. Todos sempre assumem que, por ter sucesso em uma área, não deveria considerar outras possibilidades. Talvez seja porque eu venha de fora do seu mundo, Ana sugeriu. Às vezes quem está fora enxerga coisas que quem está dentro não vê. Exatamente. Marcos sorriu. É por isso que gosto tanto de conversar com você. Você me faz pensar em perspectivas que eu havia esquecido que existiam. Depois do jantar, eles caminharam lentamente pelas ruas próximas ao restaurante. A noite estava agradável, com uma brisa suave que balançava as árvores. Posso perguntar uma coisa pessoal? Ana disse quando pararam em frente a uma pequena praça. Claro. Por que você está interessado em mim?
quero dizer, genuinamente. Você deve conhecer mulheres muito mais sofisticadas, mais adequadas ao seu estilo de vida. Marcos ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. Porque você é real, Ana. Porque quando conversa comigo não está calculando o que pode ganhar com isso. Porque seus olhos brilham quando você fala sobre coisas simples, como cuidar da sua mãe ou um filme que assistiu. Porque você me faz lembrar que existe beleza e bondade genuínas no mundo. Ana sentiu os olhos marejarem. Você fala como se eu fosse especial. Você é especial, muito mais do que imagina. Eles se olharam em silêncio e Ana sentiu que algo definitivo estava mudando entre eles. Não era mais apenas atração ou curiosidade. Era algo mais profundo, mais assustador e mais maravilhoso. Preciso ir, Ana disse baixinho, quebrando o momento antes que se tornasse intenso demais. Claro, Marcos acenou para um táxi. Vou pedir para te levar em casa. Não precisa... Ana, ele disse firmemente. Deixe-me cuidar de você, pelo menos hoje à noite. Durante o trajeto até a casa de Ana, eles conversaram pouco. Havia uma tensão no ar, uma consciência mútua de que aquela noite havia mudado algo fundamental entre eles. Quando o táxi parou em frente ao pequeno sobrado onde Ana morava com a mãe, ela se virou para Marcos. Obrigada pela noite mais bonita que já tive. Obrigado por ter aceitado o convite, ele respondeu. Posso te ver novamente? Ana hesitou por apenas um segundo. Pode. Marcos sorriu e impulsivamente segurou a mão dela por um momento. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Ana saiu do táxi e ficou parada na calçada, observando as luzes traseiras se afastarem. Quando entrou em casa, encontrou a mãe ainda acordada, fingindo assistir televisão. E então? Dona Carmen perguntou com um sorriso sapiente. Foi... perfeito. Ana se sentou ao lado da mãe. Ele é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Diferente como? Gentil, interessado no que eu tenho a dizer, respeitoso? Ana suspirou. Mãe, acho que estou me apaixonando. Dona Carmen segurou a mão da filha. E isso te assusta? Muito. Porque nossos mundos são muito diferentes. Porque não sei se isso pode dar certo. Filha, se há uma coisa que aprendi na vida, é que o amor não escolhe mundos. Ele simplesmente acontece. A questão é se você vai ter coragem de viver essa experiência ou se vai deixar o medo decidir por você. Ana assentiu, mas por dentro sabia que a situação era muito mais complicada do que sua mãe imaginava. E na segunda-feira, quando voltasse ao hotel, teria que enfrentar não apenas seus próprios sentimentos confusos, mas também os olhares e comentários de pessoas que já começavam a fazer suas próprias conclusões sobre o que estava acontecendo entre ela e o hóspede da suíte presidencial. Segunda-feira chegou com chuva e uma atmosfera pesada que parecia prenunciar tempestades. Ana acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa, revivendo mentalmente cada momento do jantar com Marcos. A gentileza dele, as conversas, a sensação de que pela primeira vez alguém a via realmente. Quando chegou ao hotel, porém, percebeu imediatamente que algo havia mudado. As conversas pararam quando ela passou pela recepção. Olhares curiosos e alguns visivelmente maliciosos a seguiram pelo saguão. Ana sentiu um aperto no estômago. Ana! Carla a interceptou antes que ela chegasse aos elevadores. Precisamos conversar. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Carla baixou a voz e a puxou para um canto mais reservado. Todo mundo está comentando sobre você e o hóspede da suíte presidencial. Comentando o que exatamente? Ana tentou manter a voz firme, mas sentia as mãos tremendo. Que vocês foram vistos jantando juntos no sábado à noite, no bistrô da esquina. Carla a olhou com uma mistura de preocupação e curiosidade mórbida. Ana, o que você está fazendo? Ana sentiu o mundo girar. Como alguém os havia visto? O restaurante parecia tão discreto. Nós apenas... Ana, o homem é milionário. Carla sussurrou com urgência. Todo mundo sabe quem é Marcos Fontes. Ele aparece na revista de negócios todo mês. E você... Você é uma camareira.
As pessoas estão dizendo que você está tentando se aproveitar dele. Isso não é verdade, Ana protestou, mas sua voz saiu mais alta do que pretendia, atraindo mais olhares. Eu sei que não é. Carla segurou seu braço. Eu te conheço, mas você precisa entender como isso está parecendo para todo mundo. Ana sentiu lágrimas de frustração queimarem seus olhos. Como algo tão puro e bonito podia ser distorcido dessa forma? O que estão dizendo exatamente? Carla hesitou. Que você está se aproveitando da posição de funcionária para seduzir um hóspede rico, que deve estar recebendo presentes caros, que... Ela parou. Que mais, Carla? Que talvez não seja a primeira vez, que talvez seja por isso que você conseguiu este emprego. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua integridade, seu caráter, tudo sendo questionado por causa de um jantar inocente. Onde está Mariana? Ana perguntou com voz trêmula. Na sala dela. Ana, ela precisa falar com você. A gerência está preocupada. Ana subiu até o escritório de Mariana com pernas bambas. A supervisora a recebeu com expressão grave. Sente-se, Ana. Mariana, eu posso explicar. Ana, você me decepcionou. Mariana interrompeu. Eu confiei em você. Defendi você quando começaram os comentários. E agora descubro que vocês estão se encontrando fora do hotel. Foi apenas um jantar. Nada mais aconteceu. Ana, você não entende a gravidade da situação? Mariana se levantou e começou a andar pela pequena sala. Este hotel tem uma reputação a manter. Nossos hóspedes precisam se sentir seguros e confortáveis, não preocupados com funcionários que possam ter segundas intenções. Eu não tenho segundas intenções, Ana protestou. Marcos, o Sr. Fontes é um homem gentil que me tratou com respeito. Não há nada de errado em duas pessoas conversarem. Conversar é uma coisa, Ana. Encontros românticos são outra completamente diferente. Quem disse que foi romântico? Mariana a olhou com uma expressão que misturava pena e incredulidade. Ana, vocês foram vistos em um restaurante caro, conversando intimamente, ele segurando sua mão quando você saiu. A esposa do gerente do banco estava em uma mesa próxima e reconheceu vocês dois. Ana fechou os olhos. Claro. Em uma cidade do interior, fofocas viajavam na velocidade da luz. O que isso significa para meu emprego? Perguntou baixinho. Por enquanto você está suspensa da suíte presidencial. Juliana vai assumir a limpeza daquele andar. Mariana voltou a se sentar. E Ana, eu vou ser clara. Se houver mais episódios como este, não poderei protegê-la. A gerência está considerando sua demissão. Ana saiu do escritório de Mariana, sentindo-se humilhada e furiosa. Passou o resto da manhã limpando quartos do 8º andar, onde os comentários maldosos dos outros funcionários a seguiam como sombras. Ouvi dizer que ela já ganhou uma bolsa cara, sussurrou uma das camareiras quando Ana passou. E que ele está pagando o tratamento da mãe dela no hospital particular, adicionou outra. Ana queria gritar que nada disso era verdade, que eles nem haviam se beijado, que o único presente que recebera havia sido respeito e conversas interessantes. Mas sabia que suas palavras seriam distorcidas e usadas contra ela. Quando o turno terminou, Ana estava exausta emocional e fisicamente. Ao sair do hotel, encontrou Marcos esperando por ela na calçada, apoiado em um carro preto elegante. Ana, ele se aproximou quando a viu. Precisamos conversar. Não aqui. Ana olhou nervosamente ao redor. Todos já estão olhando. Entre no carro. Vamos conversar em um lugar privado. Ana hesitou, mas a expressão preocupada de Marcos a convenceu. Ela entrou no carro, sentindo mais olhares curiosos através das janelas do hotel. Marcos dirigiu até um parque próximo ao centro da cidade e estacionou sob uma árvore grande. Eu soube do que aconteceu, ele disse, desligando o motor. Como? A gerência do hotel me ligou. Queriam se desculpar por qualquer inconveniente causado pela funcionária. Marcos disse com uma ironia amarga na voz. Ana sentiu o rosto queimar de vergonha. O que você disse para eles? Disse que não houve nenhum inconveniente, que você sempre foi profissional e respeitosa e que qualquer atividade social fora do hotel
era assunto pessoal nosso. Marcos se virou para olhá-la. Mas pelo que entendi, isso não foi suficiente para protegê-la. Me tiraram da sua suíte e me avisaram que se houver mais episódios, serei demitida. Ana lutou contra as lágrimas. Ana, me olhe, Marcos disse gentilmente. Ela ergueu os olhos para ele e viu uma determinação que não esperava. Isso não é justo com você. Você não fez nada de errado. Mas as pessoas não veem assim, Ana sussurrou. Elas veem uma camareira pobre tentando se aproveitar de um hóspede rico. E se elas estivessem certas? Marcos perguntou calmamente. Ana o olhou chocada. Como assim? E se você estivesse realmente interessada em mim pelo meu dinheiro? Isso mudaria alguma coisa sobre como eu me sinto? Eu não entendo. Ana, eu não me importo com o que os outros pensam. Só me importo com o que é verdade entre nós dois. Marcos segurou as mãos dela. E a verdade é que ontem à noite foi a primeira vez em anos que me senti genuinamente feliz e relaxado. Você fez isso. Sua companhia, sua honestidade, sua forma de ver o mundo. Marcos, isso está ficando muito complicado. Só está complicado porque estamos deixando outras pessoas ditarem como devemos nos sentir. Ele interrompeu. Ana, eu gosto de você. Muito. E acho que você gosta de mim também. Ana não conseguiu negar. Gostava, mais do que deveria, mais do que era prudente. Mas e meu emprego, minha reputação? Quanto ao emprego, posso resolver isso. Quanto à reputação, Farkas pausou. As pessoas sempre vão falar. A questão é, você vai deixar o medo das opiniões alheias decidir sua vida? Ana se lembrou das palavras da mãe, sobre não deixar o medo decidir por ela. Mas a situação real era muito mais complicada do que qualquer conselho bem-intencionado. Preciso pensar, disse finalmente. Tudo bem, Marcos sorriu tristemente. Mas Ana, não deixe que eles destruam algo que nem mesmo começou a florescer. Seria uma perda terrível para nós dois. Ele a levou até em casa, e novamente Ana sentiu os olhares curiosos dos vizinhos quando saiu do carro caro. Naquela noite, enquanto jantava com a mãe, Ana contou tudo o que havia acontecido. Então é isso, Dona Carmen disse depois de um longo silêncio. O teste chegou mais cedo do que esperávamos. Que teste? O teste que a vida sempre coloca na nossa frente quando algo bom aparece. Dona Carmen segurou a mão da filha. A questão é, esse homem vale a pena lutar por ele? Ana pensou em Marcos, na gentileza genuína em seus olhos, na forma como a fazia sentir-se valorizada e interessante. Vale, disse baixinho. Então você já tem sua resposta, filha. Agora só precisa ter coragem de agir conforme ela. Mas naquela mesma noite, enquanto Ana tentava encontrar coragem, uma conversa muito diferente acontecia no hotel. Beatriz, a supervisora geral, estava ao telefone com o diretor da cadeia hoteleira. Sim, senhor. A situação está ficando insustentável. Outros hóspedes já comentaram sobre a situação inadequada com a funcionária. Entendo. Sim, acredito que a demissão seja a única opção para preservar a imagem do hotel. A tempestade que estava se formando era muito maior do que Ana ou Marcos imaginavam, e ela estava prestes a atingi-los com força total. Na terça-feira de manhã, Ana chegou ao hotel com um peso no peito que parecia aumentar a cada passo. A noite havia sido longa e insone, repleta de pensamentos contraditórios sobre Marcos, sobre seu emprego, sobre o que fazer. O ambiente no hotel estava ainda mais tenso do que no dia anterior. Ana percebeu os sussurros que paravam abruptamente quando ela passava, os olhares de reprovação mal disfarçados, os sorrisos falsos carregados de malícia. Ana, Juliana a interceptou na entrada dos fundos. Você precisa saber, eles estão dizendo que você vai ser demitida hoje. Quem está dizendo? Todo mundo. Beatriz teve uma reunião fechada com o diretor ontem à noite, e hoje de manhã, vários funcionários foram chamados para dar depoimentos sobre seu comportamento profissional. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Depoimentos? Carla foi uma das primeiras. Quando saiu da sala, estava com cara de quem havia chorado. Juliana baixou a voz. Ana,
Eles estão construindo um caso contra você. Ana passou o restante da manhã em um estado de ansiedade crescente, cumprindo mecanicamente suas tarefas nos quartos do 8º andar. Cada vez que ouvia passos no corredor, esperava ser chamada para a demissão inevitável. Enquanto isso, 3 andares acima, Marcos estava terminando uma ligação importante quando notou a movimentação diferente no hotel. Havia mais funcionários da administração circulando, conversas sussurradas que paravam quando ele se aproximava. Às 11 da manhã, ele recebeu uma ligação que mudaria completamente o curso dos eventos. Senhor Fontes, era Beatriz, a supervisora geral. Poderia descer até minha sala? Há um assunto delicado que precisamos discutir. Marcos desceu até o 2º andar, onde ficavam os escritórios administrativos. Beatriz o recebeu com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Senhor Fontes, obrigada por atender meu chamado. Ela gesticulou para uma cadeira. Infelizmente, preciso informá-lo sobre uma situação constrangedora, envolvendo uma de nossas funcionárias. Continue, Marcos disse secamente. Chegaram ao nosso conhecimento informações sobre comportamento inadequado de uma camareira em relação ao senhor. Temos relatos de que ela tem tentado estabelecer contato pessoal, possivelmente com intenções mercenárias. Marcos sentiu a raiva crescer dentro dele, mas manteve a expressão neutra. E que funcionária seria essa? Ana Cristina Santos. Ela é responsável ou era até ontem pela limpeza de sua suíte. Beatriz abriu uma pasta. Temos depoimentos de que ela permanecia tempo excessivo em seu quarto, fazia comentários pessoais inadequados e inclusive foi vista jantando com o senhor em um restaurante da cidade. E qual é exatamente o problema com isso? Beatriz piscou, claramente não esperando essa reação. Senhor Fontes, entendo que o senhor possa ter se sentido pressionado a aceitar as investidas dela. Sabemos como esses funcionários podem ser insistentes quando veem uma oportunidade. Pare. Marcos se levantou bruscamente. Pare exatamente aí. Senhor, primeiro, ninguém me pressionou a nada. Segundo, Ana Santos jamais fez qualquer investida, como você delicadamente colocou. Marcos caminhou até a janela e se virou para encarar Beatriz. Terceiro, e mais importante, o que acontece entre mim e ela, fora deste hotel, não é assunto de ninguém aqui. Mas, Sr. Fontes, precisamos proteger nossos hóspedes. De quê? De funcionárias competentes e respeitosas. Marcos voltou à mesa e se inclinou para a frente. Senhora, desculpe, não me lembro de seu nome. Beatriz Siqueira. Senhora Siqueira, deixe-me ser muito claro. Ana Santos sempre foi absolutamente profissional comigo. Se tivemos conversas cordiais, foi porque eu as iniciei. Se jantamos juntos, foi porque eu a convidei. E se alguns de seus funcionários têm problema com isso, o problema não está com ela. Beatriz tentou recuperar o controle da situação. Senhor Fontes, entendo sua posição, mas temos que considerar a imagem do hotel. A imagem do hotel. Marcos riu sem humor. Vocês estão destruindo a reputação de uma funcionária exemplar baseado em fofocas e preconceitos. E falam em imagem. Temos depoimentos. Depoimentos de quê? De que ela faz bem seu trabalho? De que é educada e simpática? Marcos se levantou novamente. Onde está Ana agora? Ela está cumprindo suas funções em outro andar. Chame-a aqui. Agora. Senhor Fontes, não acho adequado. Não foi um pedido. Beatriz hesitou, claramente desconfortável, mas pegou o telefone interno. Mariana, pode pedir para Ana Santos subir até minha sala, por favor? 15 minutos depois, Ana bateu na porta com o coração disparado. Quando entrou e viu Marcos ali, pareceu ainda mais nervosa. Ana, sente-se, Marcos disse gentilmente. Ana se sentou na beirada da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo. Senhora Siqueira, Marcos disse mantendo os olhos em Ana. Quero que você repita para Ana exatamente o que me disse sobre ela. Senhor Fontes, isso não é necessário. É sim. Ana merece saber as acusações que estão sendo feitas contra ela. Beatriz respirou fundo, claramente constrangida.
Ana. Chegaram até nós preocupações sobre seu comportamento profissional, especificamente sobre interações inadequadas com hóspedes. Ana sentiu o rosto corar, mas manteve a postura ereta. Que tipo de interações inadequadas? Tentativas de estabelecer relacionamentos pessoais para obter vantagens. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Ana olhou para Marcos, depois para Beatriz, depois para suas próprias mãos. Ana, Marcos disse suavemente, você gostaria de responder a essa acusação? Ana ergueu o queixo e olhou diretamente para Beatriz. Eu sempre fui profissional com todos os hóspedes deste hotel. Se conversei com o Sr. Fontes além do necessário, foi porque ele demonstrou interesse em uma conversa cordial. Se aceitei jantar com ele, foi porque ele me convidou como um cavalheiro e eu respondi como uma senhora. Em momento algum pedi, sugeri ou insinuei qualquer tipo de vantagem ou favor. Mas Ana, Beatriz tentou interromper. Não terminei. Ana continuou com uma firmeza que surpreendeu a todos. Se alguns funcionários deste hotel têm problema com o fato de eu ser tratada com respeito e cordialidade por um hóspede, então o problema não está comigo. O problema está com a mentalidade pequena de pessoas que não conseguem imaginar que alguém possa gostar de mim pelo que sou, e não pelo que posso oferecer. Marcos sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Havia orgulho e admiração em seus olhos. Perfeito, ele disse. Agora, senhora Siqueira, quero saber exatamente quais medidas disciplinares foram cogitadas contra Ana. Beatriz hesitou. Bem, houve conversas sobre possível demissão. Baseada em quê? Em fofocas? Em preconceitos? Marcos se levantou e caminhou até ficar atrás da cadeira de Ana, colocando as mãos no encosto em um gesto claramente protetor. Senhora Siqueira, eu sou um hóspede frequente desta rede hoteleira. Tenho contratos corporativos significativos com vocês e posso afirmar categoricamente que Ana Santos é uma das funcionárias mais competentes e profissionais com quem já interagi. Senhor Fonte, não terminei. Agora era Marcos quem não permitia interrupções. Se Ana for demitida por esse motivo ridículo, eu cancelarei todos os meus contratos com esta rede. E farei questão de explicar publicamente o motivo. Um empresário com minha visibilidade na mídia pode causar danos consideráveis à reputação de uma empresa. Ana olhou para ele por sobre o ombro, surpresa com a veemência de sua defesa. Além disso, Marcos continuou, eu gravei esta conversa no meu celular. Se necessário, posso provar que as acusações contra Ana são infundadas e baseadas em preconceito socioeconômico. Beatriz empalideceu. O senhor gravou nossa conversa. Gravei. E pretendo mantê-la como evidência, caso seja necessário tomar medidas legais para proteger a reputação de Ana. O silêncio na sala era ensurdecedor. Beatriz olhava de Marcos para Ana com uma expressão de quem acabara de perceber que havia subestimado completamente a situação. Então, Marcos disse, voltando a se sentar, qual será a decisão da administração? Eu preciso consultar meus superiores, Beatriz gaguejou. Ótimo. Ana retornará imediatamente às suas funções normais até que haja uma decisão definitiva. E que essa decisão seja baseada em seu desempenho profissional, não em fofocas maliciosas. Marcos se levantou e ofereceu o braço para Ana. Vamos? Ana se levantou ainda um pouco atordoada com tudo o que havia acontecido. Na porta, Marcos se virou uma última vez. Ah, senhora Siqueira, espero que a partir de agora todos os funcionários sejam lembrados de que fofocas e comentários depreciativos sobre colegas constituem assédio moral e podem resultar em demissão por justa causa. Ele saiu da sala com Ana, deixando Beatriz sozinha, encarando a gravidade do que havia acabado de acontecer. No corredor, Ana finalmente encontrou sua voz. Marcos, você não precisava ter feito isso. Precisava sim. Ele parou e se virou para ela. Ana, ninguém merece ser humilhada e perseguida por ser uma pessoa boa, e eu jamais permitiria que alguém destruísse sua reputação por causa de mim. Mas agora eles vão pensar que você está realmente me protegendo porque nós, Ana,
Marcos interrompeu gentilmente. Eles já pensavam isso. A diferença é que agora sabem que há consequências para suas atitudes. Ana sentiu lágrimas de gratidão e alívio queimar em seus olhos. Obrigada. Não me agradeça. Apenas continue sendo a pessoa incrível que você é. Marcos sorriu. Agora, acredito que você tenha trabalho a fazer. Ana assentiu e se dirigiu aos elevadores. Mas quando as portas se fecharam, ela sabia que algo fundamental havia mudado. Marcos não havia apenas defendido sua reputação. Ele havia defendido seu direito de ser tratada com dignidade e respeito. E pela primeira vez, desde que tudo começara, Ana sentiu que talvez, apenas talvez, ela merecesse lutar por aquele sentimento que crescia em seu coração. Lá embaixo, Beatriz discava freneticamente para o diretor regional, tentando encontrar uma forma de sair daquela situação sem prejudicar ainda mais a imagem do hotel. A defesa pública de Marcos havia mudado completamente o jogo. E todos os funcionários que haviam participado da campanha de fofocas contra Ana agora olhavam uns para os outros, percebendo que haviam escolhido o lado errado de uma batalha que jamais deveriam ter começado. Os dias que se seguiram à confrontação na sala de Beatriz foram marcados por uma mudança palpável na atmosfera do hotel. Ana voltou a trabalhar na suíte presidencial, mas agora os outros funcionários a tratavam com uma mistura de respeito e curiosidade cautelosa. As fofocas não haviam parado completamente, mas agora eram sussurradas com muito mais cuidado. Marcos e Ana retomaram suas conversas matinais, mas havia uma nova intimidade entre eles, nascida da experiência compartilhada de enfrentar juntos a adversidade. Ele havia se colocado em risco profissionalmente para defendê-la, e isso criou um vínculo que ia além da simples atração. Na quinta-feira daquela semana, Ana notou que Marcos parecia diferente, mais pensativo, quase melancólico. Ele passava longos períodos olhando pela janela da suíte, o telefone tocava constantemente, mas ele ignorava a maioria das ligações. "Tudo bem?" Ana perguntou quando terminou de arrumar a cama. "Você parece distante hoje." Marcos se virou da janela e a olhou com uma expressão que Ana não conseguiu decifrar. "Ana, posso perguntar uma coisa pessoal?" "Claro." "Você é feliz aqui? Nesta cidade, neste trabalho, nesta vida?" A pergunta a pegou desprevenida. Ana parou de dobrar as toalhas e pensou cuidadosamente antes de responder. "Eu sou satisfeita. É uma vida simples, mas tem suas compensações. Isso não é a mesma coisa que ser feliz." Ana se sentou na poltrona, a mesma onde havia adormecido naquele primeiro dia que mudou tudo. "Marcos, por que você está perguntando isso?" Ele caminhou até se sentar no sofá em frente a ela, exatamente como naquele primeiro encontro. "Porque estou tentando tomar uma decisão muito importante, e ela envolve você." Ana sentiu o coração acelerar. "Que tipo de decisão?" Marcos respirou fundo. "Ana, minha estadia aqui está chegando ao fim. Preciso voltar para São Paulo na segunda-feira." Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sabia que aquele momento chegaria, mas havia tentado não pensar nele. "Entendo." "Não, você não entende." Marcos se inclinou para a frente. "Porque não quero ir embora. Ou melhor, não quero ir embora sem você." Ana ficou em silêncio, processando as palavras dele. "Ana, olhe para mim." Marcos disse suavemente. Ela ergueu os olhos para ele e viu uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Nos últimos dias, enquanto lidávamos com toda essa situação no hotel, percebi algo importante. "Eu me apaixonei por você." Ana sentiu lágrimas queimar em seus olhos. "Marcos, deixe-me terminar." Ele continuou. "Sei que nossa situação é complicada. Sei que vimos de mundos diferentes. Mas também sei que o que sinto por você é real e acredito que você sente algo por mim também." Ana assentiu, incapaz de negar. "Sinto sim. Então quero fazer uma proposta. Uma proposta que vai parecer louca, impulsiva, mas que faz todo sentido para mim." Marcos se levantou e caminhou até ela. "Venha comigo para São Paulo." Ana ficou sem respiração. "O quê?" "Venha comigo,
Podemos encontrar um tratamento melhor para sua mãe lá. Posso ajudá-la a se estabelecer, a estudar se quiser, a construir uma vida nova. Marcos, isso é... Ana se levantou também, caminhando até a janela. É loucura. Por quê? Porque é rápido demais. Porque é arriscado. Ana se virou para ele. Porque eu mal te conheço. Porque você mal me conhece. Porque isso parece um conto de fadas e eu aprendi que contos de fadas não existem na vida real. Marcos caminhou até ela, parando próximo o suficiente para tocá-la, mas sem fazer isso. Ana, eu sei que é assustador. Acredite, estou tão assustado quanto você. Nunca fiz uma proposta assim na vida, mas às vezes, quando algo é certo, você simplesmente sabe. E se não der certo? E se você se cansar de mim? E se eu não conseguir me adaptar ao seu mundo? E se der certo? E se formos felizes? E se perdermos a chance de viver algo extraordinário por medo do que pode dar errado? Ana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não é tão simples, Marcos. Eu tenho responsabilidades, compromissos. Sua mãe, minha vida, meu trabalho. Posso não ter muito, mas tenho estabilidade, tenho certezas. Se eu for com você, estarei abandonando tudo isso por quê? Por uma promessa? Por um sentimento que mal começou? Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Você tem razão, disse finalmente. É muito para pedir. É egoísta da minha parte esperar que você abandone sua vida por alguém que conhece há poucas semanas. Ana se surpreendeu com a facilidade com que ele aceitou seus argumentos. Esperava insistência, talvez até pressão. Mas Ana, ele continuou, posso pelo menos pedir que pense sobre isso? Que considere a possibilidade. Marcos, não precisa me dar uma resposta agora. Tenho mais 4 dias aqui. Podemos usar esse tempo para explorar o que há entre nós, para que você tenha certeza do que quer fazer. Ana o olhou nos olhos e viu sinceridade absoluta. E se eu disser não? Se decidir ficar? Então respeitarei sua decisão, Marcos disse sem hesitação, e sairei da sua vida se for isso que você quiser. E se eu disser sim? Marcos sorriu pela primeira vez naquela conversa. Então teremos o resto de nossas vidas para descobrir do que somos capazes juntos. Ana se afastou da janela e voltou ao trabalho, suas mãos tremendo enquanto organizava os produtos de limpeza. Preciso de tempo para pensar. Tenha todo o tempo que precisar. Naquela tarde, Ana saiu do hotel em um estado de turbulência emocional, como nunca havia experimentado. A proposta de Marcos ecoava em sua mente como um eco constante. Venha comigo para São Paulo. Durante o trajeto de ônibus até casa, ela tentou imaginar como seria. Viver em uma cidade grande, longe de tudo que conhecia. Ter recursos para cuidar melhor da mãe. Estudar, expandir seus horizontes. Estar ao lado de um homem que a fazia sentir-se valiosa e amada. Mas também pensou nos riscos. E se Marcos se cansasse dela, quando percebesse o quão diferentes eram seus mundos? E se ela não conseguisse se adaptar? E se fosse apenas uma fantasia romântica que se desfaria na realidade cotidiana? Quando chegou em casa, encontrou a mãe bordando na sala como sempre fazia nas tardes tranquilas. Chegou cedo hoje, Dona Carmen observou, notando a expressão perturbada da filha. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Dona Carmen deixou o bordado de lado e deu toda a atenção à filha. Ana contou tudo, a proposta de Marcos, os medos, as possibilidades, a confusão de sentimentos. Quando terminou, Dona Carmen ficou em silêncio por longos minutos. Mãe? Ana a cutucou suavemente. Diga alguma coisa. Estou pensando. Dona Carmen sorriu. É uma decisão e tanto, não é? É. E eu não sei o que fazer. Ana, posso fazer algumas perguntas? Claro. Você confia nele? Ana pensou cuidadosamente. Sim, acho que sim. Você o ama? Ana hesitou. Acho que estou me apaixonando. Mas é tão rápido, tão intenso. O amor não tem cronograma, filha. Às vezes leva anos para florescer. Às vezes acontece em um instante. Dona Carmen segurou a mão da filha.
A questão não é a velocidade. A questão é a qualidade do sentimento. E quanto a você, eu não posso te abandonar. Filha, Dona Carmen riu baixinho, eu não sou sua prisioneira, sou sua mãe. E o que mais quero na vida é ver você feliz e realizada. Mas você precisa de cuidados. Preciso sim. E se for necessário, posso ir com vocês. Ou posso ficar aqui, com acompanhamento médico adequado. Existem opções, Ana. Sempre existem opções quando há amor e vontade de resolver as coisas. Ana olhou para a mãe com surpresa. Você está me incentivando a ir? Estou te incentivando a seguir seu coração, Dona Carmen corrigiu. Mas com a cabeça no lugar. Converse mais com ele. Conheça melhor seus planos, suas intenções. Não tome uma decisão baseada apenas na emoção, mas também não a tome baseada apenas no medo. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Sua mente navegava entre cenários possíveis, pesando prós e contras, imaginando futuros alternativos. E pela primeira vez em sua vida, ela se permitiu sonhar com algo maior do que a segurança da rotina conhecida. Permitiu-se imaginar como seria viver uma grande história de amor, mesmo que isso significasse riscos e incertezas. Na sexta-feira de manhã, quando chegou à suíte presidencial, Ana sabia que estava mais próxima de uma decisão, mas ainda precisava de respostas. Respostas que só Marcos poderia dar. E pela expressão expectante dele quando ela entrou na sala, ficou claro que ele também havia passado uma noite insone, esperando pelo que ela diria. Na sexta-feira de manhã, Ana chegou à suíte presidencial com o coração disparado. Marcos estava na janela, claramente ansioso pela resposta que ela ainda não havia dado. Bom dia, ele disse suavemente. Bom dia, Ana respondeu, começando seu trabalho para ganhar tempo. O silêncio pesava entre eles, até que Marcos não conseguiu mais esperar. Ana, você pensou no que conversamos? Ana parou e se virou para ele. Pensei, a noite toda, mas tenho perguntas. Eles se sentaram, e Ana questionou sobre detalhes práticos, onde moraria, o que faria, como seria com sua mãe. Marcos respondeu com honestidade e paciência a cada pergunta. Por que está oferecendo tudo isso para alguém que conhece há tão pouco tempo? Ana perguntou finalmente. Porque você me fez sentir mais vivo em 2 semanas do que me senti em anos, Marcos respondeu. Porque acredito que o amor verdadeiro, quando aparece, deve ser abraçado. Estou com medo, Marcos. Eu também, aterrorizado. Porque nunca quis tanto que algo desse certo. Ana ficou em silêncio por longos minutos. Preciso conversar com minha mãe. Uma conversa de verdade. Segunda-feira de manhã te dou uma resposta. Naquela tarde, Ana foi direto para casa e encontrou Dona Carmen na cozinha. Mãe, precisamos conversar. Sentaram-se na sala e Ana contou todos os detalhes da proposta, suas dúvidas e esperanças. E você, mãe? O que sente sobre tudo isso? Dona Carmen ficou em silêncio, depois suspirou. Ana, posso te contar uma história? Quando eu tinha sua idade, conheci um homem que me fez uma proposta parecida. Ele queria que eu fosse com ele para outra cidade. Ana arregalou os olhos. E o que aconteceu? Eu disse não. Tinha medo, achava arriscado demais. Dona Carmen sorriu tristemente. Alguns meses depois conheci seu pai e construí uma vida boa com ele. Mas sempre me perguntei, e se eu tivesse tido coragem? Você se arrepende? Não me arrependo da vida que construí. Me arrependo de ter deixado o medo decidir por mim. Dona Carmen segurou a mão da filha. Ana, a sorte pode até bater na sua porta, minha filha, mas ela nunca vai girar a maçaneta por você. Ana abraçou a mãe, finalmente entendendo o que precisava fazer. Na segunda-feira de manhã, Ana chegou mais cedo ao hotel. Marcos estava arrumando as malas, mas parou tudo quando ela entrou. Então? Ele perguntou. Ana caminhou até a janela, respirou fundo e se virou. Marcos, lembra do que você disse sobre a sorte bater na porta? Lembro. Minha mãe me disse que a sorte pode bater na nossa porta, mas nunca vai girar a maçaneta por nós. Ana deu um passo em direção a ele. Quero ir com você, quero arriscar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Marcos foi radiante. Ele caminhou até ela e segurou seu rosto. Tem certeza? Tenho.
Minha mãe quer ir conosco, e eu quero muito ver onde essa história pode nos levar. Ana, eu te amo, Marcos disse, e finalmente a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas. Quando se separaram, Ana sabia que havia tomado a decisão certa. Quando partimos, ela perguntou, hoje mesmo, se você quiser. 2 horas depois, Ana estava no saguão do hotel, com uma pequena mala, despedindo-se das colegas. Mariana chorava. Cuide-se bem, Ana. Você merece toda a felicidade do mundo. Até Beatriz apareceu para pedir desculpas pelo que havia acontecido. No carro a caminho do aeroporto, Marcos segurou sua mão. Arrependida? Nem um pouco. Ana sorriu. Ansiosa, mas arrependida, jamais. 6 meses depois. Ana estava na cozinha do apartamento em São Paulo, quando Marcos chegou acompanhado de Carla e Juliana, que vieram visitá-las. Durante o almoço, ela contou sobre a faculdade de administração que começara e sobre como Dona Carmen havia se adaptado bem à cidade. E vocês? Perguntou Marcos de repente. Já marcaram o casamento? Ana quase engasgou. Marcos. Ele se levantou, foi até o quarto e voltou com uma pequena caixa de veludo. Ana sentiu o coração parar. Ana Cristina Santos. Ele se ajoelhou. Você mudou minha vida completamente. Toparia se casar comigo? Sim, Ana gritou antes mesmo que ele terminasse. Sim, sim, sim. Enquanto Marcos colocava o anel e a beijava, Carla e Juliana aplaudiam e Dona Carmen chorava de alegria. Minha filha, disse Dona Carmen quando se acalmaram, você não só girou a maçaneta, você escancarou a porta de par em par. Ana olhou ao redor, para o apartamento bonito, para as amigas, para o homem que amava, para a mãe radiante, e soube que havia tomado a decisão certa. Às vezes o destino aparece disfarçado de hóspede de hotel e muda tudo. Às vezes, o maior risco é não arriscar nada. E às vezes, apenas às vezes, os contos de fadas são possíveis na vida real, especialmente quando se tem coragem suficiente para acreditar neles. 6 meses depois, Ana e Marcos se casaram em uma cerimônia emocionante, com Dona Carmen na primeira fileira e todas as antigas colegas como convidadas especiais. A camareira havia se tornado empresária, estudante e, principalmente, uma mulher que aprendeu que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Conhece apenas corações dispostos a se abrir para a felicidade. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.